Existem histórias que nascem do medo e outras que o medo nasce delas. Imagine estar sozinho em meio à noite trabalhando em um cemitério esquecido pelo tempo. O vento sopra entre as lápides antigas, o som distante de galhos quebrando ecoa e o ar parece pesado, como se o próprio silêncio observasse cada passo seu. Tudo parece normal, até que algo muda, uma sensação estranha toma conta. Você sente que não está mais sozinho, e ao erguer os olhos, algo se move entre as copas das árvores. Um vulto negro, rápido, silencioso, corta o céu. O bater das asas é pesado, quase metálico, e entre os galhos retorcidos é possível ver, por um breve instante, dois olhos vermelhos brilhando na escuridão. Eles encaram você, imóveis, como se soubessem algo que você ainda não sabe. E então, num piscar de olhos, a criatura desaparece. Anos depois, o mesmo ser é avistado novamente, dessa vez sobrevoando uma fábrica abandonada em uma pequena cidade industrial. Testemunhas relatam ter ouvido sons agudos, como um grito distante misturado ao bater de asas. A notícia se espalha e o medo cresce. As pessoas dizem que o ar parecia diferente naquele dia, pesado, denso, como se algo estivesse prestes a acontecer. Mas o tempo passa e as histórias se tornam lendas, até que, dias antes de um dos maiores desastres nucleares da história, Chernobyl, o Homem-Mariposa é visto novamente, pairando sobre os céus da usina, observando em silêncio o que parecia inevitável. Pouco depois, o caos se instalou. Com o passar dos anos, relatos parecidos começaram a surgir em diferentes lugares do mundo. Pessoas juram ter visto essa mesma criatura alada, sobre pontes, pairando sobre cidades, ou voando entre as nuvens pouco antes de desastres que chocariam o planeta. Alguns acreditam que tudo não passa de coincidência, outros que é um mensageiro, um ser interdimensional, vindo de algum lugar além da nossa compreensão, que surge para alertar sobre catástrofes iminentes. Mas há também quem diga que o Homem-Mariposa não vem para avisar, ele vem para observar, para presenciar o fim antes que ele aconteça, e onde quer que ele apareça, o destino parece seguir o mesmo caminho, o caos. Eu sou o Hulk e essa é a nossa área sombria. Em 12 de novembro de 1966, um grupo de coveiros trabalhando arduamente em Clendenin, Virgínia Ocidental, notou algo fora do comum. Eles olharam para cima de suas valas e viram algo enorme pairando acima deles, voando de árvore em árvore. Os coveiros mais tarde descreveram essa entidade como um ser humano enorme de asas marrons. Os coveiros estavam assustados, o que diz muito, considerando a profissão deles. Eles não tinham ideia do que fazer com aquela fera alada. Esse é o primeiro relato de avistamento do Homem-Mariposa, ou Mothman, uma criatura esquiva que continua tão assustadora e misteriosa quanto era, quando as primeiras testemunhas a viram. Apenas 3 dias após o relato inicial, testemunhas na cidade vizinha de Point Pleasant notaram uma criatura alada de cerca de 1,80 ou 2,10 metros de altura parada na frente de um carro em que estavam. Testemunhas oculares Roger Scarberry e Steve Mallet disseram ao jornal local da época, The Point Pleasant Register, que a criatura tinha uma envergadura de 3 metros, olhos vermelhos e uma vontade de evitar os faróis do veículo. Segundo testemunhas, a criatura podia voar a velocidade absurda, rápidas, chegando a mais de 160 km por hora. A fera perseguiu as testemunhas até os arredores da cidade, depois correu para um campo e simplesmente desapareceu. Eles sabiam que parecia absurdo, uma mariposa gigante voadora com olhos vermelhos aterrorizando carros. Scarberry garantiu ao jornal que, se tivesse visto pessoalmente, não teria dito nada. Mas 4 pessoas viram o Homem-Mariposa naquele dia. Não poderia ter sido apenas um fruto da sua imaginação. Os repórteres estavam céticos, naturalmente. As pessoas acreditavam que o Homem-Mariposa não passava de uma coruja gigante ou uma águia. Os repórteres publicaram a descrição que Mallet fez da criatura. Era como um homem com asas.
Mais e mais avistamentos começaram a ocorrer e a lenda do Homem-Mariposa começou a tomar forma. O Gettysburg Times relatou 8 avistamentos adicionais 3 dias após o primeiro relato, entre eles 2 bombeiros voluntários que disseram ter visto um pássaro enorme com olhos vermelhos brilhantes. Um morador de Salem, Virgínia Ocidental, relatou ter visto padrões estranhos em sua televisão e, em seguida, ouvido ruídos misteriosos do lado de fora de sua casa. Ao apontar uma lanterna na direção do ruído, viu 2 olhos vermelhos brilhando como refletores. Alguns acreditam que o Homem-Mariposa foi o responsável pelo desaparecimento do cachorro deste morador, que esta criatura assustadora roubou um animal de estimação querido. Um ano após os primeiros relatos, em 15 de dezembro de 1967, pouco mais de um ano após o primeiro avistamento do Homem-Mariposa, o Mothman, a ponte prateada estava lotada de carros. A ponte foi submetida a um esforço extremo. Inicialmente, a ponte foi feita para carros mais leves. O modelo T pesava apenas 680 kg, já os carros modernos pesavam mais de 1.800 kg. Os engenheiros da ponte não foram muito cautelosos ou criativos ao criá-la, e quando uma parte da ponte falhou, o resto falhou. E, sem aviso, uma única barra de olhar perto do topo da ponte no lado de Ohio rachou. A corrente se rompeu e a ponte caiu em pedaços, jogando pessoas e carros nas águas geladas do rio Ohio. 46 pessoas morreram por afogamento, hipotermia ou esmagamento pelos destroços. O desabamento da ponte foi o segundo fato bizarro que colocou Point Pleasant no mapa. Depois dos avistamentos do Homem-Mariposa, não demorou muito para que os 2 casos fossem conectados e o Homem-Mariposa fosse responsabilizado pelo colapso da ponte. E então, anos depois após o desabamento da ponte, uma nova aparição voltaria a despertar o medo nas pessoas. Em uma pequena cidade industrial, esquecida pelo tempo, trabalhadores de uma antiga fábrica começaram a relatar sons estranhos durante a madrugada. O vento que passava pelas estruturas metálicas fazia o prédio inteiro gemer, mas havia algo diferente, algo que não vinha da terra. Testemunhas afirmaram ter visto uma criatura alada sobrevoando os telhados enferrujados do local. Diziam que suas asas eram enormes, de cor escura e batiam lentamente, emitindo um som metálico, como se não pertencesse a algo vivo. Alguns operários juraram ver olhos vermelhos brilhando nas janelas quebradas, observando o interior da fábrica. Outros, mais céticos, diziam que era apenas reflexo, ou talvez um grande pássaro perdido, mas ninguém conseguiu explicar o que veio a seguir. Na semana seguinte, um pequeno incêndio começou misteriosamente em uma das seções abandonadas da fábrica. Não houve vítimas, mas o evento marcou a cidade e foi o suficiente para reforçar a crença de que a criatura voltava a aparecer sempre antes de algum desastre. Mesmo que pequeno, era um presságio. Com o tempo, o prédio foi fechado de vez. Os moradores começaram a evitá-lo, chamando-o de a Fábrica do Aviso. E mesmo décadas depois, algumas pessoas ainda afirmam ver algo estranho por ali nas noites de neblina, um vulto enorme alado que sobrevoa as chaminés abandonadas e desaparece entre as nuvens como um lembrete silencioso de que o presságio nunca apenas foi uma lenda. One of the atomic reactors at the Chernobyl atomic power plant near the city of Kiev was damaged, and there is speculation in Moscow that people were injured and may have died. A lenda diz que, nos dias que antecederam 26 de abril de 1986, uma criatura sobrenatural foi avistada no céu sobre Chernobyl por muitos dos homens na sala de controle. Eles também alegaram ter visto essa criatura aterrorizante pouco antes da explosão. Agora, ela se tornou uma daquelas fábulas difíceis de rastrear, porque se baseia em relatos de pessoas que morreram devido à contaminação radioativa. O pássaro negro também se tornou uma daquelas lendas relativamente seguras, onde, se você tentar procurar provas, elas podem não estar disponíveis, porque os trabalhadores estão mortos, ou talvez os avistamentos nunca tenham sido registrados oficialmente. O arqueólogo Robert Maxwell diz que, para as pessoas que tentam verificar a voracidade dessas alegações, é claro que elas precisam ser aceitas pelo valor de face,
porque não há muita história ou arqueologia para simpatiar, mas as histórias persistem até hoje. Maxwell descreve as lendas em torno de Chernobyl como as histórias de lareira do século XXI, e hoje em dia o pássaro negro de Chernobyl é uma espécie de lenda da internet, semelhante ao Slenderman, ou a lenda assustadora do Homem Sorridente. Essas lendas preenchem para nós humanos um espaço que as histórias de fantasmas e as histórias ao redor da lareira preencheram nos séculos anteriores. Mas existem algumas versões da história do pássaro negro, e o relato mais antigo conhecido parece ter sido de 2005, que, segundo a lenda, circularam rumores entre os funcionários de Chernobyl de que 5 funcionários tinham visto uma criatura grande, escura e sem cabeça, com asas gigantescas e olhos vermelho fogo. Os funcionários de Chernobyl começaram a compartilhar experiências estranhamente semelhantes. Alguns tiveram pesadelos horríveis, enquanto outros receberam os telefonemas ameaçadores. O segundo relato que eu cheguei a ver dessa história é de 2007, que diz que as pessoas dentro e ao redor da usina começaram a vivenciar uma série de eventos estranhos, envolvendo avistamentos de uma criatura misteriosa, também descrita como uma criatura grande, escura e mutante, como asas grandes e olhos vermelhos penetrantes. Pessoas afetadas pelos fenômenos também tiveram pesadelos e tiveram encontros diretos com a fera alada. Alguns trabalhadores relataram suas experiências bizarras aos supervisores da unidade, mas havia muito pouco que esses funcionários pudessem fazer, mesmo que estivessem dispostos a agir. Então, em abril, o desastre aconteceu. O reator número 4 da usina nuclear explodiu em 26 de abril e 2 dias depois toda a cidade de Pripyat foi evacuada. Só vários anos depois é que as histórias do pássaro negro começaram a se espalhar. Como os trabalhadores aparentemente descreveram o pássaro negro como uma criatura preta, sem cabeça e com grandes asas, mas com olhos vermelho fogo, o que a maioria das pessoas interpreta como se os olhos aparecessem no tronco, isso soou muito semelhante aos avistamentos do Homem-Mariposa no Oeste. E muitas pessoas acreditam que o Homem-Mariposa, assim como o pássaro negro de Chernobyl, são os arautos da desgraça, da mesma forma que a Banshee era um arauto da desgraça e da morte para muitas sociedades celtas. Os avistamentos do Homem-Mariposa são um mistério duradouro que começou em novembro de 1977 em Point Pleasant, Virgínia Ocidental, e mais de 100 moradores relataram ter visto o que descreveram como uma fera de 1,82 metros de altura, coberta de pelos ou penas, com envergadura de 1,82 a 3,5 metros e olhos vermelhos brilhantes. Então, em dezembro, uma ponte suspensa sobre o rio Ohio de Point Pleasant a Galípolis caiu no rio no horário de pico, matando 46 pessoas. Alguns relataram que viram o Mothman, ou Homem-Mariposa, na ponte pouco antes do desabamento. Devido ao desabamento da ponte ter ocorrido na mesma época dos avistamentos do Mothman, inevitavelmente os dois se interligaram. Quer você acredite na lenda ou não, um fato irrefutável é que a história de um não pode ser contada sem a do outro. O desabamento da ponte e o Homem-Mariposa estão para sempre ligados. Há até uma estátua do Homem-Mariposa em Point Pleasant, que agora é uma atração turística popular. E o Homem-Mariposa também teria sido avistado na Alemanha, em 10 de setembro de 1978, quando uma mina desabou em Freiburg, matando vários mineiros. Mas mais de 20 mineiros que deveriam trabalhar naquele dia aparentemente se assustaram ao ver uma criatura parecida com um Homem-Mariposa empoleirada na entrada da mina. Essa criatura era conhecida como Gritador de Freiburg, e agora o Homem-Mariposa é visto como um ceifador sinistro, que aparece pouco antes da morte. É claro que os céticos descartam o Mothman como uma farsa elaborada, um exemplo de ilusão em massa. Alguns acreditam que as histórias foram, na verdade, inventadas pelas autoridades de Pripyat, numa tentativa de impedir a entrada de pessoas na área radioativa, já que saqueadores ainda representam um problema de segurança.
De acordo com Maxwell, enquanto alguns veem o Mothman como um arauto da desgraça, outros veem a criatura sob uma luz diferente, que parece ser um viajante do tempo, de algum tipo que continua retornando em desastres repentinos e inesperados. E para outros, o Homem-Mariposa é uma entidade completamente sobrenatural que é atraída como uma mariposa é atraída por uma chama. O Mothman, ou o Blackbird, o pássaro negro de Chernobyl, é simplesmente atraído pela energia dos desastres, ou assim diz a história. É uma pequena observação assustadora e fascinante sobre a história de Chernobyl, porque poucas pessoas conhecem as histórias dessa criatura, mas certamente aumenta o fator arrepio, como se o desastre de Chernobyl não fosse assustador o suficiente. Temos esses supostos encontros com uma criatura de asas negras e olhos vermelhos à noite. E quanto a Maxwell, a questão permanece durante suas 2 excursões de campo à zona de exclusão de Chernobyl. Ele viu algo sobrenatural? Não absolutamente. Era um terror muito real quando você estava lá, o que é realmente assustador, e que você corre o risco de contaminação radioativa se fizer a coisa errada, entrar no lugar errado ou se encostar no objeto errado. Há certas coisas na zona hoje em dia com as quais qualquer contato por um período prolongado de tempo certamente matará você. Há uma coisa em particular que ainda penso muito: a garra. A fama de Point Pleasant como o lar do Homem-Mariposa continua até hoje. Filmes, jogos e livros foram escritos sobre o assunto, como o filme intitulado de A Última Profecia de 2002, a aparição dele em Fallout 76, ou até mesmo a mais recente aparição dele no jogo Fortnite, no evento de Halloween. What are you doing here? Somehow between 1 and 2:30 I traveled 400 miles. I've got no memory. Past few months, people have been coming up to me and reporting strange things. Weird lights, strange phone calls. Hello? Who is this? What do you do when someone comes into your office and tells you they saw this in their backyard? My wife saw something. Drew pictures. Eat, drink, Nuka-Cola. What is this? What is this? Tent? What is what? Or is it below us? What the fuck is that? Ah! E o Homem-Mariposa tem se mantido vivo ao longo das décadas. Existe até a ideia de que o Homem-Mariposa prevê desastres. Ele é visto no topo da ponte recém-construída pouco antes de desastres, incluindo o surto de gripe suína mexicana de 2009 e até mesmo o desastre nuclear de 2011 em Fukushima, no Japão. Os avistamentos do Homem-Mariposa diminuíram lentamente desde o final da década de 1960, mas de vez em quando surge um avistamento. Tipo, em 2016, um homem que havia se mudado recentemente para a área viu uma criatura pulando de árvore em árvore, exatamente como no relato original. Ele alegou que desconhecia a lenda até ver a fera pessoalmente. A lenda do Mothman vive em museus com uma estátua cromada de 3,6 metros de altura da fera e pelúcias do Mothman sendo seguradas nos braços das crianças enquanto elas visitam as muitas lojas de presentes da cidade. Há até mesmo o Festival do Homem-Mariposa, que celebra uma das lendas locais mais estranhas dos Estados Unidos. Essa festa atrai moradores e visitantes como mariposas atraídas pela chama. Me lembrou até o caso do ET de Varginha, que ocorreu aqui no Brasil, que depois do suposto avistamento, do ET, a cidade começou a colocar OVNI, essas coisas, tipo, como ponto turístico. Mas enfim, então, o que você acha? Será que um demônio vidente entrou no espaço aéreo da Virgínia Ocidental? Ou será apenas um caso de identidade trocada?